Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, trazendo sempre para você assuntos da maior relevância e que vão trazer informações úteis para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o vírus causador do câncer de colo de útero. Hoje, a gente vai falar sobre esse tema porque precisamos chamar a sua atenção para o cuidado que as mulheres devem ter com este tipo de câncer, que é bastante letal. O número de casos no Brasil ele tem crescido, mas existem maneiras de nos prevenirmos e tomarmos cuidados necessários assim que o diagnóstico da doença ele é confirmado. E para falar sobre esse tema, para trazer as informações que precisamos, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o doutor Aguinaldo Lopes, ele que é o presidente da FREBASCO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Muitíssimo obrigada, doutor Aguinaldo Lopes, pela sua presença e participação conosco. Bom, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante, que é o HPV e o câncer de colo do útero. Maravilha, maravilha. Atualmente a gente sempre fala, né, porque a via de regra, quando a gente fala em câncer, ainda hoje, isso acaba sendo um impacto para quem tem a notícia de que está com câncer, né? Muitas vezes ainda soa com uma sentença de morte, embora a gente saiba que o câncer, se detectado rapidamente, ele tem cura. Por que o câncer de colo de útero ele ainda é tão letal, doutor? Bom, você falou, tem toda a razão, né? A palavra câncer ainda tem um estigma muito grande, né? E no caso do câncer de colo do útero, isso nos incomoda ainda mais. Um número tão grande de mulheres jovens no Brasil com câncer de colo do útero. Hoje no Brasil, são cerca de 17 mil novos casos de câncer de colo do útero por ano no Brasil e cerca de 7 mil mortes por câncer de colo do útero. Não era esperado isso, porque na verdade a gente já conhece muito bem a história natural dessa doença. E a gente conhece há vários anos. E nós não estamos tendo a competência para mudar esses números. A gente tem muito o que fazer por essas mulheres, né? A Organização Mundial de Saúde, recentemente, teve call to action, né? Algumas medidas que a gente tem a oportunidade de falar, para que o câncer de colo, em algum momento, possa vir a ser uma doença do passado, que não existam mais mulheres brasileiras ou em todo o mundo com câncer de colo do útero. Esse será um momento extraordinário, né? Quando a gente puder considerar que não temos mais esse problema no nosso país e, como o senhor diz, em todo o planeta. Quais são os riscos para a saúde da mulher que esse câncer traz? Na verdade, quando a gente fala em câncer de colo do útero, a gente está falando de uma doença associada ao vírus, que é o papiloma vírus humano, o HPV. Um vírus extremamente frequente na população geral. Estima-se que até 80% da população, tanto masculina quanto feminina, sexualmente ativa, vão ser infectados por HPV em algum momento na vida. Hoje, você tem uma ideia, o HPV é considerado o segundo agente causador de câncer mais importante em humanos. Só perde para o tabaco. Então, logo em seguida, HPV. O câncer de colo do útero talvez seja o principal câncer associado ao HPV. A gente tem outros tumores, né? A gente tem o câncer de vulva, o câncer de vagina, o câncer de pênis. E hoje, o que a gente tem valorizado muito, tumores de cabeça e pescoço, tumores de orofaringe associados ao HPV. E nós também temos doenças não oncológicas, né? O HPV associado àquelas condilomas genitais e uma doença que acomete bebês, né? Que é a papilomatose laríngica recorrente. Então, o HPV é um vírus muito, muito presente na população humana e fazendo todo esse estrago. E o câncer de colo não é diferente. A gente tem desde a infecção por HPV, só uma infecção, esses indivíduos, essas mulheres não têm nenhuma manifestação, não tem nenhum problema associado ao HPV, só questão de transmissão. A gente tem um grupo de mulheres que tem infecções persistentes, que pode levar a algumas doenças pré-malignas do colo e depois isso evoluir para um câncer de colo do útero. Isso que eu falei daquela insatisfação nossa com um número tão grande de mulheres com câncer de colo. A gente tem uma fase que a gente pode ter um diagnóstico precoce, né? Às vezes uma fase em que eu dou um diagnóstico antes de virar câncer, com uma porcentagem de mulheres curadas próxima a 100%. Então, nós temos muito o que fazer para as mulheres, né, para a população em geral, em relação à infecção do HPV e, mais ainda, para a gente diminuir esses números de câncer de colo do útero. E como é que a mulher pode se prevenir?
Hoje a gente tem algumas formas muito importantes. Eu comentei, o HPV ele tem uma transmissão sexual, mas toda a população sexualmente ativa vai ter acesso, vai ter contato com esse vírus. Então, a utilização de preservativo é uma medida de prevenção primária. Mas hoje a gente tem a questão da vacina contra o HPV, que faz toda a diferença. No Brasil, essa vacina é aprovada para homens e para mulheres, de 9 a 45 anos de idade. No Programa Nacional de Imunização, a faixa etária que tem acesso a essa vacina gratuita pelo SUS é um pouco mais estreita, né? São mulheres mais jovens e homens também, de 9 a 14 anos. Mas essa é uma dica importante. Mães, vacinem os seus filhos e filhas contra o HPV. Essa é a medida mais eficaz para a gente mudar esses números, né? A Organização Mundial de Saúde, eu comentei, ela criou esse call to action, algumas medidas para minimizar o impacto do câncer de colo no mundo. A primeira delas, que 90% das meninas até os 15 anos de idade estejam com vacinação completa. Vacinação completa até os 14 anos são 2 doses da vacina. A outra é que as mulheres, na faixa etária de rastreamento, né, do Papa Nicolau, que façam os exames, né? No Brasil, o Papa Nicolau é recomendado para as mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Depois de 2 preventivos normais, podem ser feitos até de 3 em 3 anos. E aí, aqueles casos que a gente não vai ter um diagnóstico tão precoce, vai evoluir para um câncer, tratar precocemente essas pacientes. Então, a dica para evitar o HPV e o câncer de colo: vacinar, né, de 9 a 45 anos de idade, mas quanto mais precoce, melhor, e manter os exames de rotina em dia, né? Mulheres, façam os seus exames de rotina com o ginecologista. Queridos, a gente está aqui conversando com o doutor Agnaldo Lopes, ele que é presidente da FEBASCO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e a gente está aqui para chamar a sua atenção para a importância do diagnóstico e tratamento do vírus causador do câncer de colo uterino. Doutor Agnaldo, o senhor está falando aí na vacina, né? É um dos mecanismos importantes nesse processo de prevenção do câncer de colo de útero. E a gente teve um momento, quando essa vacina até começou a ser oferecida, tendo-se um certo preconceito no entendimento de que vacinar a menina seria estar estimulando uma vida sexual dessa menina, né? E algum preconceito com relação à vacina. Como é que a gente anda com essa história hoje? Você tocou num ponto extremamente importante, né? A gente sabe que uma coisa é educação sexual, outra questão é uma vacina contra câncer. Nós já temos, por exemplo, a vacina contra a hepatite B, que também é de transmissão sexual, mas não tem essa conotação que teve a vacina contra HPV. E é muito importante programas como o seu, né, da gente ter algumas mensagens muito importantes. A vacina é segura, a vacina é contra câncer e a vacina é eficaz, né? Isso é extremamente importante. Pais, né, se tranquilizem, né? Na verdade, é uma vacina contra câncer, extremamente segura e que pode mudar a história da vida do seu filho ou da sua filha, né? Você vê, HPV não tem uma distinção de gênero. Com certeza, o câncer de colo acomete mulheres, mas o câncer de pênis, o câncer de canal anal, o próprio câncer de orofaringe, de cabeça e pescoço, atingem também homens. E esses tumores que eu comentei, eles não têm um rastreamento, não tem um Papa Nicolau que a gente faz para colo. Então, é muito, muito importante vacinar, tá? Nós tivemos a questão da vacina agora, com o Covid, isso ficou muito mais claro, né? Mas tem várias fake news, né? Alguns efeitos adversos. O grande efeito adverso da vacina é a dor local, né? Que é muito tolerável pela vantagem que tem essa vacinação. E agora, no sábado, foi lançado no Brasil uma vacina. A gente tem 3 tipos de vacina. Uma vacina com 2 tipos de vírus, vacina contra 4 tipos de vírus, que além do câncer, protege também para aquelas verrugas genitais. Uma vacina agora que foi lançada no Brasil para 9 tipos de vírus, né? Que tem uma proteção para colo e para todas aquelas outras alterações associadas ao HPV. Então, a vacina é segura, é eficaz, né? E deve ser oferecida a meninos e meninas, né? E uma coisa completamente diferente é questão de educação sexual. Né? Verdade, verdade. E essa importância, né, de se chamar a atenção, de se destacar que a vacina é para meninos e meninas. E quando a gente se vacina, a gente está criando uma proteção para a vida, não necessariamente só na adolescência, mas para a vida futura, para a vida normal, sexual, para a vida
dessas pessoas. E é importante que os E hoje a pais... gente trata de cidadania, né? Em contra a Covid, Exato, exatamente isso. Sabe que a vacina contra o HPV tem um efeito rebanho. Eu me vacinando, eu protejo a sociedade, né? Circula perfeito, menos perfeito, vírus, né? Então, isso é fantástico, né? perfeito. É uma questão de cidadania, né? E de respeito ao próximo, não só a você, mas ao próximo. Verdade, verdade. Doutor, qual a faixa etária, se é que existe uma faixa etária, em que mais tem risco de ser acometido pelo HPV e pelo câncer de colo de útero? Olha, o acometimento, como eu comentei anteriormente, a exposição ao HPV vai começar quando começarem as relações sexuais, né? E tem estudos Ok. interessantes. Universitárias americanas, primeira relação sexual, parceiro único. Depois de 40 meses, 50% delas infectadas. Então, a ideia é que toda a população sexualmente ativa vai estar exposta e vai ter contato com HPV. Nem todas as mulheres vão desenvolver a lesão, né? Eu faço analogia a herpes. Todo mundo teve contato com herpes labial, mas nem todo o vírus, né? Mas nem todo mundo tem herpes. HPV é a mesma coisa. Tem a questão de imunidade própria, algumas falhas do sistema de defesa, né? Que vão levar ao acometimento dessas lesões. Então, o contato com HPV começa quando inicia a atividade sexual. Por esse motivo, o ideal é vacinar quanto mais precoce, melhor, antes desse contato com HPV. E o câncer de colo vai atingir mulheres, né, predominantemente entre 40 e 50 anos de idade no Brasil. Mas, gente, cada dia que passa, a gente pega pacientes mais jovens e com doenças já avançadas. Uhum. O senhor já falou um pouquinho, mas vamos voltar e colocar novamente. Qual é o tipo de tratamento existente para esse tipo de problema? É outra questão muito importante. Quando eu dou um diagnóstico de uma lesão antes de virar câncer, uma lesão pré-cancerosa, o tratamento é muito mais simples. É só a retirada de um pedacinho do colo, uma chance de cura e resolução definitiva daquele problema muito grande e com preservação do futuro reprodutivo. Os casos já mais avançados, a gente precisa de cirurgias mais complexas. E os casos ainda mais avançados, né, o tratamento é baseado na radioterapia com quimioterapia. Então, mais uma vez, a prevenção é o melhor tratamento. Nada como o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce vai implicar em tratamentos menos complexos, com menor taxa de complicação, preservando muitas vezes a vida reprodutiva daquelas mulheres. Já a doença avançada torna esse prognóstico muito mais comprometido. Então, diagnóstico precoce é a chave de sucesso no tratamento do câncer de colo do útero. E diagnóstico precoce, início do tratamento, continuidade do tratamento. Não vale parar pelo meio do caminho. Não vale também tomar uma dose de vacina e depois não tomar vacina. É dar continuidade, fazer o tratamento completo em todas as etapas que forem indicadas pelo seu médico. Tá bom? E mesmo a população vacinada, a gente deve manter aquele controle ginecológico de rotina com os exames de rotina. A gente sabe que associa essas medidas protetivas. E o que é muito importante, essas lesões pré-cancerosas, o mesmo câncer mais inicial, muitas vezes ele é assintomático. Daí a importância dos seus cuidados, dos exames de rotina. Eu quero lembrar que você nos acompanha e pode assistir a Conversa Pública pela Rede Boas Novas de televisão, presente em todo o território nacional, também pelo YouTube, que carrega a nossa programação inteirinha, né, 24 horas por dia, pelo site www.boasnovas.tv e ainda pela nossa rádio em Cabo Frio, que, embora ela cubra a região dos lagos, eu tenho dito aqui para vocês que ela está presente nos melhores aplicativos do seu celular. Portanto, você assiste onde você estiver, na hora que você efetivamente quiser, tá bom? Obrigadíssima pela sua companhia. Doutor Agnaldo, uma questão, né? A gente está falando aqui do tratamento, está falando dos cuidados. O SUS, ele está preparado para atender as mulheres com esse tipo de câncer? Está mulheres assim. E homens, né? Exatamente. Mas está assim, tá? O Brasil tem uma rede muito bem definida de atenção primária e, como a gente comentou anteriormente, né? O que a gente precisa inicialmente? Oferecer vacina, o SUS oferece, né? E a vacina do SUS é exatamente a mesma da rede privada, né? O único problema do SUS é que é uma faixa etária mais limitada. Eu comentei que a vacina deve ser, tem benefício mulheres e homens de 9 a 45 anos de idade. O SUS é mais limitado, de 9 a 14 anos de idade. Mas é a mesma vacina
está sobrando vacina nos postos de saúde, por incrível que pareça. Câncer de colo ceifando tantas vidas, né? E sobrando vacina nos postos de saúde. Tem uma rede primária muito adequada, tá? De atenção primária, com a possibilidade dos exames de rotina do Papa Nicolau em todo o território nacional. E mesmo o tratamento, centro de referência para isso. Eu acho que o SUS, o Brasil, está caminhando, a gente pode melhorar muito por razões óbvias, né? Mas está caminhando bem, tem centros já bem preparados, tanto para prevenção, quanto para o diagnóstico precoce, quanto para o tratamento de mulheres com câncer de colo do útero. Pois é, a gente fala, tem tantas campanhas sobre chamando atenção para a questão do câncer, para a importância do tratamento, para a importância da prevenção. Hoje está constatado que a gente vive muito mais, né? 60, 70, 80 anos de vida. Agora, ninguém quer ficar mais velho e ficar doente. Agora, para cuidar dessa velhice, a gente cuida na juventude, cuida antes, né, doutor? Você tem que ir preparando a sua vida para poder chegar na velhice bem, chegar com saúde e poder viver melhor, não é mesmo? Exatamente, né? Tem um lado, a gente às vezes espera que as pessoas façam algo por nós, né? Mas tem a nossa parte, né? A gente sabe que no câncer de colo está muito bem definido em relação ao HPV, vai ter essa possibilidade de vacinação, a possibilidade de fazer os exames de rotina, mas é extremamente importante, né, que as mulheres, né, elas tenham esse autoconhecimento, alguma coisa de errado, um sangramento que não esperava, né, uma dor, né, que surgiu, que procurem atendimento médico, né? E essas outras medidas também, né? Uma vida mais saudável, né, atividade física regular, diminuir o consumo de álcool, né, evitar o cigarro para câncer de colo é muito importante, né? Isso faz toda a diferença. O senhor citou também aí a atividade física regular. Particularmente, me chama muito a atenção como o incentivo à atividade física ele vem presente para todas as modalidades da nossa vida. Melhor saúde mental, melhor saúde física, melhor saúde emocional, para uma prevenção de demência, a importância de você mexer o esqueleto, de você se exercitar, de você garantir esse movimento de exercício físico. Por quê? Como que o exercício físico ele pode impactar, por exemplo, na questão do câncer, doutor? Muda tudo, tá? Atividade física regular já mostrou que diminui a incidência de câncer. O grupo de pessoas, de indivíduos, homens e mulheres com atividade física regular, irregular para diminuir a incidência de câncer, pelo menos 5 vezes por semana de intensidade pelo menos moderada. Então, não é só aquela caminhadinha 1 ou 2 vezes por semana, não. É um pouco mais, tá? Diminui a incidência de câncer, diminui em certos tumores, melhora o prognóstico daquelas pacientes, sabe? Mulheres, mesmo com câncer, que têm atividade física regular, né, melhora o prognóstico dessas mulheres, né? Então, atividade física e hábitos de vida saudáveis, né, isso faz muita diferença, né? Isso para câncer e o que mata muito também, não é câncer, mas doença cardiovascular, né? Então, bom condicionamento físico, evitar obesidade, né, evitar sedentarismo, né, faz muita, muita diferença. Quando a gente pensa no Brasil, um país tão diversificado, com comportamentos diferentes, hábitos diferentes, clima diferente, a gente tem vários Brasis, como alguns gostam de colocar, né? Existe alguma região do Brasil onde haja uma maior incidência do câncer de colo de útero, do HPV? E se existe, a gente consegue identificar por quê? Existe sim. Na região norte do Brasil, dos tumores que acometem as mulheres, o mais frequente é mama. 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. É muito alta a prevalência de câncer de mama. Em seguida, hoje no Brasil, já vem os tumores coloretais. E depois vem colo do útero, depois endométrio. Na região norte, né, especialmente no Amazonas, câncer de colo em algumas regiões é mais frequente do que câncer de mama. Então, a gente vive algo absolutamente assim, fora do comum, né? Uma alta incidência do câncer de colo. O câncer de colo, de uma forma geral, ela tem uma associação com um fator de desenvolvimento social, né? Locais, regiões com IDH mais baixo, uma alta incidência de câncer de colo, né? Isso pode estar associado também a menor taxa de vacinação, uma menor essa questão dos cuidados de saúde de uma forma geral.
Mas o câncer de colo, além de tudo isso, acomete aquela população que mais precisaria da gente, né? Um grupo de mulheres, né, que realmente é um pouco mais complexo. Verdade, né? A questão de alimentação, a questão da cuidado com a saúde, a questão mesmo da vacinação, que, como a gente já falou, muitas vezes ela vem carregada com um certo preconceito e as pessoas não se vacinam, e a gente precisa estar falando e chamando a atenção. A gente pode fazer isso que estamos fazendo aqui, né, doutor? Falar, chamar a atenção, divulgar, orientar, informar, mas tem um pedaço que pertence a cada um de nós. É preciso que cada pessoa entenda, ouça o que a gente está falando e pratique aquilo que está sendo orientado. Cuide da sua saúde, né? Porque é isso. Não depende só da informação, depende de atitude, depende de ação, não é mesmo? E pelo fato de cometer mulheres, a mulher tem essa personalidade, né? De uma forma geral, são excelentes cuidadoras, né? Dos outros, né? Mas às vezes por vários motivos, né? Às vezes deixa um pouquinho de lado a sua própria saúde, né? Então, assim, cuidem-se, né? Essas são muito importantes para a gente. Estamos chegando também falando de câncer de colo, mas do Dia Internacional da Mulher, né? São muito importantes para todos nós, né? Para a sociedade. Então, cuidem-se, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Verdade. Doutora, a gente já está aqui chegando ao final do nosso programa, tantas informações boas, a gente podia ficar conversando mais meia hora. Viu? Adorei, foi muito bom, obrigado, a oportunidade de estar aqui com vocês, foi super divertido, tudo que é bom passa rápido, obrigado. É verdade, é verdade. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, precioso, precioso mesmo conversar com o senhor, tá bom? Obrigadíssima ao senhor e obrigada a você também que participou conosco no Conversa Pública de hoje. Até a próxima.